É com muito prazer, irmãos, que convidamos aqui o pastor Lázaro Aguiar para trazer uma palavra hoje para os irmãos. Ele de Campinas, lá onde o irmão Wilson congrega, não é isso? Igreja Nazarena. Uma palavra, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Um abraço. Obrigado. Meus amados, irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Antes de abrir a palavra, deixe-me dizer duas ou três coisas. Eu sou pastor. Sou pastor há 40 anos. Comecei meu ministério no dia 20 de junho de 1967, numa favela chamada Bairro do Sapo, lá em Campinas. Eu era estudante no seminário, Deus chamou-me, eu venho de uma família de outra tradição religiosa, eu era dos 13 filhos de um italiano com uma caboclinha mineira. Dos 13 eu havia sido separado para ir para o sacerdócio, para um seminário católico, para ser um padre. Eu tenho uma cara de padrezinho, vai bem, entendeu? Passo bem em algumas situações. Com 17 anos, primeiro da família, tradição católica, apostólica, romana, radical. Eu fui o primeiro a ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Jesus mudou a minha vida completamente. A minha volta para minha casa, identificar-me como crente, fez com que a minha família rompesse comigo. Meu pai, italiano, radical, disse: ou você é protestante, ou você é meu filho. Eu disse para ele: pai, seu filho eu não posso deixar de ser, porque eu tenho o teu nome e eu tenho o teu sangue. Só que agora eu sou filho de Deus também. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu tenho o sangue de Jesus que me cobre também. E por 5 anos, o meu pai não falou comigo. Se eu chegava na sala, ele ia para a cozinha. Se eu fosse para a cozinha, ele ia para a sala. Tínhamos a tradição na minha casa de tomar a bênção antes de dormir. Nós éramos em 13 filhos, você pode imaginar. Acho que foi lá em casa que nasceu o hino Chuvas de Bênçãos. Porque todos diziam: bênção, mãe. Ela dizia: Deus te abençoe. Bênção, pai. Deus te abençoe. Bênção, mãe. Deus te abençoe. Bênção, pai. Deus te abençoe. Quando chegava a minha mãe, eu dizia: bênção, mãe. Ela dizia: Deus te abençoe. Quando eu dizia: bênção, pai, silêncio absoluto. Mas uma noite, na minha cidadezinha, de 5.000 habitantes, lá no interior de Minas, formei-me, já estava no pastorado. A igreja presbiteriana local convidou-me para pregar naquela igreja. E eu preguei. Meu pai era um italiano alto, cabeça branca como algodão, a igreja pequena, e tinha na porta um tapume, aqueles tapumes que se usava para não deixar a vista entrar. E eu estava começando a pregar e eu vi o tupete do meu pai. Ele era altão, mas a cabeça branca, assim meio parecida com a do senhor, e o bigode meio parecido com o do senhor também, aquele cabelo branco. E eu decidi não pregar e contar a minha história. A história de pecado, de drogas, de prostituição, de depravação, que eu havia passado dos 14 aos 17 anos na minha vida em Campinas, que eu fui para fazer a vida. Filho de pobre, filho de família sem recursos, eu precisava estudar. Contei minha história, terminou o culto, voltei para casa e o meu pai estava no fogão, aquele fogão de lenha, da tradição mineira, fazendo café. Eu não esqueço esta experiência. Eu cheguei na cozinha e ele não saiu. Eu disse: bênção, pai. Ele disse: Deus te abençoe. Eu falei: pai, eu vi que o senhor foi lá na igreja. Ele disse: fui e ouvi a sua palavra. Você era um sem vergonha. Falei: eu era mesmo, mas Jesus mudou a minha vida. Meu pai faleceu alguns anos atrás, salvo. Minha mãe faleceu alguns anos atrás, salva. As minhas irmãs converteram-se, são salvas. Um cunhado meu foi chamado para o ministério, está se preparando.
e eu sou pastor. Há 40 anos eu sou pastor. Já pastoreei aqui na Baixada Fluminense, em Nilópolis, 6 anos. Pastoreei em Belo Horizonte, capital do estado, do meu estado, 6 anos. E há 28 anos eu pastoreio a igreja da qual eu faço parte na cidade de Campinas, uma das cidades mais cultas do Brasil, chamada Atenas do Brasil, devido à sua proporção de universitários na cidade. É a maior proporção numérica de universitários na mesma cidade que é a cidade de Campinas. Portanto, essa é a minha pequena história. Eu quis dar um breve testemunho para os irmãos saberem que não é um teórico que está falando, mas é alguém que tem se unido ao pastoreio, ama a igreja. Tive todas as oportunidades para deixar o pastorado e seguir outros caminhos, mas eu amo ser pastor. Eu amo cuidar do povo de Deus. Eu amo chorar com os que choram. Eu amo ir ao hospital. Eu não amo fazer funeral, mas eu faço. E faço o melhor funeral que eu puder. Eu digo que o funeral tem que ser tão bem feito pelo pastor, que na hora que ele termina, o morto levanta, senta no caixão e diz: muito obrigado, meu pastor, pela bênção que o Senhor me deu. Eu vou em paz. Essa é a nossa função de pastores. A Bíblia diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não é seu rebanho, não. Há pastores que dizem assim: lá na minha igreja, porque as minhas ovelhas... Eu não tenho nem igreja e nem ovelha. As ovelhas são do Senhor Jesus. E a igreja é do Senhor Jesus. Se eu não conseguir atrapalhá-lo, eu já estou ajudando muito. Eu já estou fazendo um bom trabalho. E tenho por 40 anos estado envolvido de tempo integral. Entre uma igreja e outra, fiquei 15 dias sem ter um rebanho debaixo da minha mão. E meu filho hoje é pastor, minha família está envolvida no ministério, e eu louvo a Deus por isso. E agradeço o privilégio. Irmão Wilson, muito obrigado. Ele desapareceu. Ah, não, pensei que o irmão tivesse sido arrebatado. Se o irmão fosse, eu ia também. Entendeu? Com certeza. O irmão Rangel já foi arrebatado. E pelo ministério da Adonep temos centenas de pessoas em nossa igreja alcançados pelo ministério da Adonep. Dezenas na liderança da igreja alcançados pelo ministério da Adonep. Eu não estou aqui como um estranho, tenho estado nas convenções, envolvidos no meio do povo, ouvindo as pregações, nos dias de grandes eventos, como na década de 90, e nos dias de maiores lutas. O importante é continuar a crer. E como pregou a nossa irmã, continuar a semear. A semente vai brotar. A semente vai dar fruto. E a semente vai produzir honra e glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé, por favor. Eu quero pregar uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração para pregar para a liderança. E eu tenho feito. É sobre algo que nós precisamos restaurar em meio àqueles que lideram. É a volta da excelência. A volta da excelência. Aquilo que Paulo disse ao intercalar o capítulo 12 ao 13 de 1 Coríntios. Parece que é um versículo sem dono, porque ele não está no 12 e não está no 13 também. Ele está ali dependurado. Paulo disse: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Diga esta palavra: excelente. Essa palavra excelência tem desaparecido do nosso meio. Excelência de caráter, excelência de retidão, excelência de ética, excelência de honestidade, excelência de compromisso, excelência de oração, excelência de palavra, como a irmã pregou, de comer palavra, e que da nossa boca não saia nada mais a não ser a excelente palavra de Deus. E esta é a excelência de Deus que nós vamos encontrar em Daniel capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Crente sem Bíblia na mão é como carpinteiro sem serrote.
mecânico sem ferramenta, cirurgião sem bisturi, dentista sem anestesia. Que Deus nos guarde. Crente sem Bíblia é isso. Crente sem Bíblia. O que você faz sem Bíblia, meu irmão? Aqui no Rio vocês são chamados de Bíblias. Eu me lembro quando eu estava em Nilópolis, era chamado de Bíblia. Olha lá o Bíblia. Que coisa boa, hein? Ser chamado do livro mais importante do mundo. São Bíblia. Diga assim: eu sou um Bíblia. Eu sou Bíblia. Eu sou Bíblia aberta. Eu sou Bíblia viva. Eu sou Bíblia lida pela vida do meu vizinho, pela vida do meu marido, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. Eu sou Bíblia. Bíblia lida. Eu sou Bíblia. Esta é a Bíblia, mas eu sou a Bíblia. Paulo diz: vós sois cartas de Cristo. Eu sou a carta de Cristo. Ele escreveu com seu sangue nas páginas da minha vida. Capítulo 5 de Daniel, ele começa com um bacanal produzido por Belsazar. E no meio do bacanal, no meio da profanação, um dedo aparece escrevendo na parede umas palavras misteriosas. As palavras misteriosas fazem, diz o texto, as pernas de Belsazar tremer. Uma bate na outra como castanhola. E ele chama todos os seus adivinhadores, feiticeiros, quiromantes, necromantes, cientistas, e ninguém consegue interpretar o texto. É um clima de pavor. Em 1974, aqui no Maracanã, o Billy Graham, que está caminhando para a glória, sua esposa faleceu a semana passada. O Billy Graham pregou aqui no Maracanã, em 1974, sobre a primeira parte, sobre este texto, e chamou o seu sermão de O Carnaval da Morte. O Carnaval da Morte. Agora, o Carnaval de Belsazar produz pavor, e ele não sabe o que fazer. O seu melhor cientista não sabe, o seu melhor feiticeiro não sabe, o seu maior adivinhador não sabe interpretar o texto, o seu maior sábio não sabe interpretar. E o versículo 10. Entra na sala a rainha mãe. Preste atenção no texto. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, é escrita na parede. E os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, viva eternamente. Não te turbe os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, preste atenção, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria teus deuses. Teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, repita comigo, por favor. Porquanto, espírito excelente. Espírito excelente. Repita comigo. Espírito excelente. Conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, e ele dará a interpretação. Vamos para o capítulo 6. Daniel já resolveu o problema do rei, e agora o rei tenta resolver o problema da nação. Não ele, já o seu sucessor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia
Diga comigo, por favor. Um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre o todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca, diga a palavra nunca, diga nunca, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos que a tua palavra, letra, se transforme em espírito e vida entre nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em meio a uma geração que tem confundido a tua voz com outras vozes. E vivemos tempos difíceis, não só fora da igreja, na igreja. Porque tem nos faltado homens e mulheres com este espírito de Daniel. Espírito excelente. Este espírito de Daniel, que era excelente em todas as áreas da sua vida. Precisamos deste espírito na igreja, Senhor. Precisamos deste espírito na DONEP, Senhor. Precisamos deste espírito no Congresso Nacional, Senhor. Precisamos deste espírito na presidência da República, Senhor. Precisamos deste espírito de excelência sobre a nossa nação. E este espírito só poderá vir através da tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja. Derrama o teu espírito sobre a tua igreja. E que nós, nesta tarde que se inicia, sejamos hoje batizados com este espírito de excelência. Que deixemos o nível da mediocridade. Que deixemos o nível raso. E que mergulhemos em buscar aquilo que teu servo Paulo disse. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho mais excelente. Ajuda-me a mim. E ajude a cada um de nós aqui, nesta manhã, sairmos impregnados com o desejo de vivermos no nível da excelência para a glória de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Dê um aplauso para o céu. E diga com a sua boca: louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar, por favor. Eu sou ainda do tempo em que a didática era bastante elementar. Dizem que é elementar. Esta didática moderna não tem produzido os resultados que a nossa didática chamada elementar produzia. Como que a professora dava a aula? Como que eu fui alfabetizado? E alguns dos senhores foram A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, P. A professora colocava a matéria no quadro. Você escrevia um rascunho. Depois você passava a matéria a limpo no caderno. Lembra ou não? Você passava num caderno a limpo, caderno encapado. Meu tempo ainda era caneta molhada no tinteiro. Aquela tinha aula de caligrafia, né? Hoje o pessoal não sabe ler e nem escrever direito, hein? Então tinha aula de caligrafia na pauta e tal. Aí você levava a matéria, geografia, história, ciências, português, matemática. Naquela época tinha geometria, até o 4º ano primário. A gente saía do 4º ano sabendo todas as operações matemáticas, inclusive frações ordinárias e decimais. Conhecendo todas as capitais do mundo, seus países e suas capitais. Muito bem. Passava limpo o caderno, nós devolvíamos para a professora, e a professora dava
4 conceitos. Primeiro é aquele relaxadaço, recebia um regular. Lembra ou não? Regular. Depois o melhorzinho recebia um bom. E ela assinava embaixo, bom. Depois o outro, mais caprichado, aí já era mais menina, não é? Tinha uns rapazinhos também. A professora pegava o caderno, laminava, colocava, ótimo. Eu ganhei um só. Durante os 4 anos, eu peguei um ótimo. Mas quando aquele caderno vinha, bem capado, bem copiado, sem orelha, nas folhas, tudo arrumadinha, a professora colocava excelente e colocava embaixo, parabéns, parabéns, excelente, parabéns. Deus está procurando uma geração para que Ele possa dizer, parabéns, excelente. Assim como Ele chamou toda a corte do céu, e no meio da corte entrou também o diabo junto, mas Ele mostrou alguém e disse, viste o meu servo Jó? Olha lá o meu servo Jó. E Ele disse, homem íntegro, temente a Deus, excelente, viste? Deus ainda com seus olhos que veem todos os cantinhos da terra e todos os cantinhos dos nossos quartos também. Ele continua procurando homens e mulheres que Ele possa dizer, viste? Esse é a nordestina que diz, viste? Meu servo, minha serva, nele há um espírito excelente. É interessante que Daniel é chamado e apresentado pela rainha mãe, esposa de Nabucodonosor. Daniel tinha um currículo, alguns dizem que ele tinha nessa época, talvez entre 48 e 50 anos. A melhor idade de produção de um homem, entre 40 e 50 anos, de produção. 50 aos 70 de maturidade, de bom senso. Eu estou no meio aqui, então tenho que elogiar mais a minha faixa etária. Mas Daniel estava lá, mas já encostado num cantão. Porque Nabucodonosor morre, Belsazar assume o reino, e assim como os poderes mudam, também os cupinchas mudam. E Daniel vai para um canto. Mas a rainha mãe tinha memórias de Daniel. Como Daniel ajudava a Nabucodonosor. Como Daniel era um homem de caráter. Como Daniel era um homem íntegro. Como Daniel era um homem transparente. Como Daniel era um homem crente. Orava a Deus 3 vezes ao dia. Metodicamente. Que ele estava na cabeça da rainha mãe. E vem essa crise no reino. O filho sem nada do pai. Normalmente, nem sempre a segunda geração preserva as heranças morais e espirituais da primeira. Às vezes preserva, mas a terceira normalmente dilui e a quarta destrói. Lá está agora a rainha mãe vendo o seu filho se decompondo, tremendo. A Bíblia diz que os joelhos dele batiam um no outro. Porque o dedo na parede dizia mene, mene, tekel, parsim. E a palavra-chave era pesado foste na balança e achado em falta. E ela então, mas ninguém sabia que era isso. Rainha mãe levanta-se e com todas as reverências que a corte pedia, ela chama o filho de excelência. Ela diz, no reino de teu pai. Interessante, ele não disse no teu reino, ele disse no reino de teu pai, que ainda a influência aqui é do teu pai. Há um homem, e há uns adjetivos aqui, que faria qualquer um da maioria de nós, a colocá-los no nosso cartão de visita. Diz assim, olha, há neste homem inteligência, sabedoria,
conhecimento, interpretação de sonhos e declaração de enigmas, solução de casos difíceis. Há neste homem. Mas é interessante que todos esses adjetivos, eles quase que desaparecem em meio a uma palavra que a rainha mãe encaixa no caráter de Daniel. Ela diz: há nele um espírito excelente. Eu sei que os senhores líderes e os senhores membros dessa convenção conhecem muita gente que tem capacidade de conhecimento, de inteligência, interpreta sonho, interpreta profecia, revela as coisas, revela 3x4, 6x8, 19x24, revela de todo tamanho. São especialistas em revelação, mas não tem um espírito excelente. O caráter é ruim, o caráter é fraco. São vendilhões do templo às vezes, são pregadores distorcidos da palavra de Deus. Ela adjetiva Daniel com todos os bons adjetivos que um crente cheio do Espírito deve ter: conhecimento, sabedoria, revelação, interpretação. Mas ela adjetiva com uma qualidade que é o caráter da santidade de Deus em nós. Um espírito excelente. Há em Daniel um espírito excelente. Belsazar morre, Dario assume o reinado, e a primeira palavra que o escritor do texto fala na apresentação dos 3 presidentes. Esse regime militar do Brasil na época da Revolução. Houve uma época que teve 3. Ao apresentar Daniel, ele diz assim: e Daniel se distinguiu dos 3. Versículo 3. Porque nele havia um espírito excelente. Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs, esta é a época, é a geração de Deus levantar algumas centenas de nós que tenhamos esta excelência de espírito. Em meio a um país que a dignidade foi a 0, que a moral e o moral a 0 abaixo de 0, em que a igreja está trocando o seu direito de primogenitura por algumas tradições não muito cristãs e evangélicas, em troca de crescimento a qualquer custo, em troca de dinheiro a qualquer custo. Deus precisa levantar uma geração de Daniéis que tenham a marca de um espírito excelente. A excelência de espírito não é caracterizada por aquilo que eu faço. A excelência de espírito é caracterizado por aquilo que eu sou. Não é o que eu faço, é o que eu sou. O que eu sou na igreja, eu sou na rua. O que eu sou na rua, eu sou no shopping center. O que eu sou no shopping center, eu sou com o gerente do meu banco. O que eu sou com o gerente do meu banco, eu sou com a minha esposa em casa. O que eu sou com a minha esposa em casa, eu sou com os meus filhos. O que eu sou com os meus filhos, eu sou com os meus netos. O que eu sou com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, eu sou na igreja, com o rebanho de Deus que está sobre a minha autoridade. O meu espírito e o seu espírito tem que ser conhecido como um espírito excelente. Se Deus precisa fazer algo, e eu creio que Ele sonha em fazer algo conosco, igreja brasileira, liderança brasileira, é restaurar este espírito de excelência. Excelência na ética, no comportamento, na santidade de vida, nos padrões morais, nos padrões espirituais, nos padrões financeiros, nos nossos negócios, na nossa palavra, sim, sim, não, não.